Bom dia, fala quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a aula de português dá continuidade no capítulo 6, Humor Consciente, parte 3, tá bom? Onde nós vamos dar, de acordo com o nosso roteiro, a desenvolver a habilidade de organização e comunicação oral, conhecer e utilizar os pronomes demonstrativos, empregando-os na produção escrita como recurso anafórico, estimular os estudantes a relacionar culturas diferentes, lugares do mundo, utilizando vários gêneros textuais. Esse é o nosso objetivo do livro Ampliando Rotas, que hoje vai fazer um leque com a aula de língua portuguesa, tá bom? E o nosso conteúdo que vamos abranger nessa aula serão as páginas 120 a 123 do livro de língua portuguesa da EDB e o livro Ampliando Rotas, Ideias que Mudam o Mundo, páginas 20 e 21. Aqui eu trago sugestões de charges para vocês, porque dentro desse conteúdo do livro da EDB, nós vamos entrar numa parte gramatical nova do quarto ano, que são os pronomes demonstrativos, tá bom? E eu peço que antes de fazer qualquer atividade, os senhores vejam esse vídeo de material de apoio aí, tá bom? E como atividade você vai realizar leitura das páginas e fazer as atividades que contemplam nesse intervalo de páginas da 120 a 123 e para casa o livro Ampliando Rotas, página 20 e 21. Vamos primeiro no livro da EDB aí para saber o que é para fazer? Pega seu livro aí, eu pego o meu, página 120. Ok. O nosso livro ele dá continuidade na atividade da aula passada e ele vai pedir que você analise agora um charge do cartunista Gilmar Machado e faça o que se pede. Quando você olha para essa imagem aí, o que você vê, quarto ano? Diz aí, o que você vê nessa imagem? Ah, vocês devem estar dizendo aí, um casal em cima de um monte de pilha de lixo, onde a casa ficou atolada, né? E a mulher faz uma pergunta: vamos ter que mudar? E ele responde: sim, os nossos hábitos. Olha lá, ele está lendo aqui sobre uma temática que está escrita aí, lei do lixo, né? Então, olhando para esse texto, nós trabalhamos aqui com dois tipos de textos, né? Esse conteúdo que me dá uma noção de uma imagem não verbal, né? Uma imagem que é só por um texto que é só por imagem, e a linguagem verbal, né? Tá aqui as caixinhas, os balões para dizer isso aí. E qual é a intenção da mulher ao fazer a pergunta, né, para o marido? E a resposta do marido atende a essa intenção? Né? O que vocês acham aí? Então, há um destaque aqui, né, que quebra a expectativa e que gera um humor, ou seja, que gera um fato engraçado, aparentemente, né, que ele vai abordar a temática do livro de uma forma irônica, né, e ele pede que você observe ainda as expressões faciais. Olha para a cara deles aí, ó. Olha como é que eles estão, né? O excesso de lixo em volta da casa deles, né? O exagero da imagem é para chamar a atenção que isso é característica de uma charge, tá bom? E você já ouviu falar nessa tal de lei do lixo aqui, que ele está abordando aqui pra gente? Você já ouviu falar uma vez nisso aí? Né? Então aqui a gente vai fazer um leque de interdisciplinaridade com a aula de ciências, né? E perceber que o lixo, de uma forma geral e específica, ele tem que ser trabalhado, né? E a lei do lixo pode ser a análise dessa imagem aí, né? Como, por exemplo, criar uma crítica para essa consideração do que essa imagem mostra, ou observar os lixos que são descartados pelas pessoas na rua, beleza? Então você vai, depois dessa análise, você vai responder
Qual é a crítica feita na charge? A letra B, o humor na charge é criado a partir da pergunta feita para a mulher ou da resposta dada pelo homem? O que você acha? Releia a fala do homem. A que hábitos você acha que ele está se referindo? No jornal que o homem está lendo aparece escrito a lei do lixo. Você já ouviu falar dessa lei? Na sua opinião, o que essa lei determina? Converse com o professor. Eu acabei de falar aqui um pouquinho sobre essa lei para você poder ter uma ideia de como você vai responder. A página 101, ela vem com o sonar, onde vocês vão ter que fazer uma pesquisa, né? E pedindo a ajuda de um adulto, você vai pesquisar e colocar aí de uma forma resumida de que se trata a lei do lixo. E na sua opinião, a lei do lixo tem sido cumprida? Por quê? Como podemos colaborar para o cumprimento dessa lei? Você vai colocar aqui para mim. A questão número 3 vai pedir, perguntar se você sabe como é feita a coleta e o tratamento de lixo da sua cidade, se há coletor seletiva, há aterro sanitário. Com a ajuda de um adulto, procure informações sobre isso. Depois passa um desenho ou uma colagem que represente a situação do município que você mora, tá bom? E essa imagem tem que ser voltada para o descarte, né? Vive quanto ao descarte e o tratamento do lixo aqui na sua cidade. Página 122, ele começa com a temática que eu falei lá no início, que são os pronomes demonstrativos, né? Ao qual ele pede que você leia outra história da personagem Vó, de Jean Galvão, e responda as atividades. Então você vai olhar aqui, né? E ela pergunta, Vó e Jean Galvão, que foi Bento Carteiro? Esta balança só pode estar com defeito, ele fala, né? E o rapaz responde, vou chamar aquele técnico. Ele, no próximo tirinha, tem muito hambúrguer sobre essa balança. E aqui a gente tem uma técnica, né? O técnico de nutrição e a vovó olhando. Então, baseado nessa tirinha aí, você vai fazer a interpretação de onde se passa a história apresentada. O quadrinho número 2, né? Beto Carteiro parece preocupado com o que? Você vai assinar lá. A número 3, né? Quando o atendente fala em chamar aquele técnico, tem a impressão de que vai chamar quem? Né? Qual foi o problema detectado pelo técnico? E a opinião do técnico, qual deve ser a preocupação do Bento Carteiro? E aqui o nosso livro chama a nossa atenção. O nosso livro chama a nossa atenção para dizer que alguns alimentos consumidos pelos povos indígenas podem parecer estranhos, mas além de muito saborosos, também são nutritivos e existem em abundância nas florestas, né? Na floresta. É o caso das formigas tanajuras ou içais, ricas em proteínas e minerais. Elas podem ser consumidas ao natural ou torradas e piladas, produzindo uma farofa muito gostosa. E aí, quarto ano, já pensou vocês aí comendo formiga? E a página 123 vai pedir que no quadrinho Bento se refere a esta balança. A palavra esta destacada está se referindo a quem? A perto dele, perto da vovó ou longe de todos? No último quadrinho da tirinha, o técnico usa a expressão essa balança. Por que essa balança está? Você vai definir. O atendente no segundo quadrinho diz que vai chamar aquele técnico, ele se refere, então ele fala, esta, essa e aquele são pronomes demonstrativos. Eles acompanham o substantivo indicando sua posição em relação à pessoa que fala. Usa-se este, esta e isto para o que está próximo da pessoa que fala. Esse, essa e isso para o que está próximo da pessoa com quem se fala, ou seja, de quem ouve. E aquele, aquela e aquilo para o que está distante da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Então, como vocês viram, esses são os pronomes demonstrativos e tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para
para poder conhecê-los e identificá-los. E não se preocupem, porque vocês vão usar muito eles ainda. E o 9, você vai completar os balões com o pronome demonstrativo que você acha adequado para cada fala, baseado no que você acabou de ouvir e ler sobre esse pronome, tá bom? E ele ainda termina frisando que os pronomes demonstrativos variam em gênero, né? Ele pode ser masculino ou feminino, e em número, que ele pode ser singular e plural, de acordo com o substantivo a que se refere. E indo lá para o livro, né? Vamos ver a tarefa de casa rapidinho. Ele traz a continuidade de ideias que o mundo que mudam o mundo. E aqui ele vem falar um pouco do folclore, né, que nós já estudamos semana passada. E ele diz que nesta atividade você deve pesquisar uma lenda folclórica e representar a história em forma de quadrinhos. Olha lá, sei lá, você vai pegar a lenda do Saci e você vai montar uma história em quadrinhos lá no caderno de língua portuguesa, para poder fazer o que ele está pedindo. Você vai conversar, né? Infelizmente não tem como reunir a equipe, e você vai conversar sobre histórias folclóricas, né? Pode conversar com alguém que você tem em casa aí. E em seguida você vai pesquisar outras histórias que voltem, né, a ser palco de uma conversa. Depois da história que você escolher, você vai anotar os momentos mais importantes para montar o quadrinho aqui, antes de montar a história, tá bom? E dando continuidade à hora de compartilhar, ele agora pede que você reúna todas as ideias para compor o quadrinho, né? Não esqueça-se do planejamento. Então ela vem aqui, ó. Quantos quadrinhos você vai desenhar? Divida o espaço na cartolina de forma que caiba todos os quadrinhos necessários. Bem, aqui ele está pedindo para fazer na cartolina, mas eu quero que vocês façam essa história lá no caderno de português mesmo, tá bom? Pode fazer de forma reduzida, não tem problema. Vira o caderno de paisagem, não tem problema, né? E aí vocês vão seguir o que ele está pedindo aqui. Não esqueça-se da divisão da tarefa e cooperação, né? Quando o quadrinho estiver pronto, com desenhos e história, você vai apresentar o resultado para mim como dando aquele clique bem bonito na imagem e mandando para a professora, tá bom? E essa parte dos colegas aqui, infelizmente o pessoal que está em casa não vai ter como fazer, né? Vai ser feito com o pessoal do que tá indo para aula presencial. E aí você vai avaliar essa parte aqui, tá bom? Do que ele está pedindo aqui, nessa parte aqui, ó. Essa bem aqui, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.